Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, amém? Amados irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho do maior profeta, João Batista. O maior profeta, o maior é Jesus, né? Mas depois de Jesus é o João Batista, um homem que não fez milagres, mas um homem que veio preparar o caminho para Jesus e batizou Jesus, né? Esteve presente na Trindade. E este homem, ele veio pregando doutrina, anunciando a salvação, repreendendo o pecado, né? É um homem que veio já trazendo uma doutrina santa, pura, verdadeira, do corpo, da alma e do espírito, né? E vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 1 a seguir, do livro de Mateus, olha o que diz. Pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província advagente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Então, amados irmãos, João Batista vem pregando contra o pecado dos fariseus, dos saduceus, daquela turma, né? E João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Raça de víbora, né? Chamava aquele povo de cobra. Era um homem que tinha muita coragem, era um homem que tinha vida com Deus, andava com Deus, tinha vida com Deus. E ele pregava desta forma, preparando o caminho de Jesus, para Jesus. Então, amados irmãos, o que a gente vê hoje é muitas pessoas, muitos líderes, né? Que não querem mais pregar o arrependimento para os cansados e oprimidos, né? E o povo entra na igreja e continua com o mesmo pecado, com a mesma vaidade, com a mesma vida velha. Mas João Batista, ele tinha um compromisso com Deus e com a salvação das almas. Então ele veio pregando, preparando o caminho para Jesus, pregando o arrependimento, pregando uma doutrina santa. Vemos aqui também no livro de Mateus ainda, capítulos 16, versículo, glória a Deus, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então veja que João Batista vem pregando doutrina santa, o arrependimento contra o pecado, preparando o caminho para Jesus. E agora nós vemos Jesus aqui pregando a doutrina também, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus quer dizer aqui? Se você quer me seguir, você tem que abandonar o pecado. João Batista, ele vem preparando o caminho, pregando a santidade do corpo, da alma e do espírito. E Jesus aqui, ele continua
a mesma pregação de João Batista, dizendo: olha, se você quiser vir após mim, você tem que negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Negar seus desejos carnais, negar os seus pecados, as suas iniquidades, ter uma vida santa para poder andar comigo e ter vida comigo. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui no livro de João, amados irmãos, Jesus maravilhoso, ele confirma o que João Batista vinha pregando, né? João Batista vinha pregando a respeito da santidade e Jesus continua pregando. E aqui João Batista, ele vai dizer aqui no capítulo 1, no livro de João, capítulo 1, versículo 32, olha o que diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então veja, amados irmãos, que João Batista, ele diz: eu vi o Espírito descer, né? O Espírito Santo descer como forma de pomba sobre Jesus. Este João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus e teve o privilégio de batizar Jesus, e ele estava presente na Trindade, porque Deus disse: este é meu filho amado. E ali na frente dele estava Jesus, e ele diz aqui: eu vi o Espírito descer do céu em forma de pomba. Este homem, amados irmãos, este profeta santo, homem de Deus, que tinha vida com Deus, teve este privilégio de estar presente ali. Ele viu a Trindade, o Pai falando, o Filho na frente dele e o Espírito descendo do céu sobre Jesus. Então este João Batista, ele não estava para agradar a ele mesmo. João não estava para agradar a ele mesmo e nem a ninguém. Mas João estava com o propósito de fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, a vontade do Espírito Santo. Nós, amados irmãos, não temos que estar para agradar a nós mesmos e nem a ninguém, mas agradar aquele que nos enviou para levar a palavra contra o pecado, para o arrependimento do homem e da mulher e a salvação. Veja aqui ainda no livro de João, capítulo 6, versículo 60 ao 62. Livro de João, capítulo 6, versículo 60 ao 62. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha, Jesus continuando a pregação de João. Jesus faz um discurso aqui, e muitos dos discípulos não suportaram o discurso, a pregação de Jesus, e disse que era muito dura aquela pregação que Jesus estava fazendo. Veja que João veio preparar o caminho de Jesus e dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Chamava aquele povo de víbora, né? Pecando contra o pecado, né? Não contra eles, mas contra o pecado deles. Aqui Jesus vem também dizendo que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E agora ele vem dizendo também que ele fez um discurso e ali muitos discípulos abandonaram Jesus, porque Jesus pregou a doutrina santa contra o pecado. Olha no versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Então Jesus sabia que os discípulos estavam escandalizados com aquela doutrina pesada que ele pregou. Jesus disse: isto escandaliza-vos? Né? Olha no 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então eles iam escandalizar mais ainda, né? Então veja, amados irmãos, que a santificação, a doutrina santa contra o pecado, contra a vaidade do corpo, da alma e do espírito, não pode faltar na igreja, não pode faltar nas ruas, não pode faltar nas casas, não pode faltar na vida do cristão.
Não pode faltar. A doutrina santa tem que estar em nossa vida para nós ter vida com Deus e reinar com Ele. Então, amados irmãos, vamos viver em santificação, corpo, da alma, do espírito, fugindo do pecado, porque Deus é santo e exige de nós santidade. Amém? Não vamos levar a vida bagunçada, não, porque não vai ter salvação. Vamos perder o tempo na presença de Deus. Nós vamos ter vida com Deus, para andar com Deus e reinar com Deus. Amém? É assim que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.